Olá pessoal, nessa aula eu vou estar mostrando um pouco como trabalhar com usuários no Linux, ok? Vamos lá então. Bom, aqui no meu terminal eu estou logado como root, né? Como vocês podem ver, ele mostra aqui que é root. E aqui ele mostra o joguinho da velha, né? Ou cerquilha, que significa que é o root, né? E o que vem a ser o root? O root ele é o administrador do sistema. Então no Windows a gente tem o administrator ou administrador e no Linux a gente tem o root, tá? Então é o usuário que pode tudo, é quem consegue fazer tudo no sistema, beleza? E como que a gente identifica que a gente está com root ou não, ou que aquele usuário é root, certo? Através dessa cerquilha aqui. Então sempre que tiver a cerquilha, a gente está como root. E sempre que tiver o cifrão aqui, significa que a gente está como usuário comum, ok? Beleza, vamos lá então. Como que a gente adiciona um usuário no Linux? A gente pode utilizar o add user e coloca o nome do usuário, por exemplo, Ricardo. Ele vai pedir a senha, eu defino uma senha para o usuário Ricardo. Posso definir um nome completo se eu quiser, posso preencher todos esses dados aqui ou simplesmente ir dando Enter. E aí, ele criou o usuário Ricardo. Como que eu sei que esse usuário Ricardo foi criado? Posso dar um cat /etc pswd. Esse arquivo etc pswd, o arquivo pswd contém todos os usuários que tem no Linux, ok? Então, se a gente dá um Enter aqui, a gente vê que aqui no final tem um usuário chamado Ricardo, e aqui Ricardo Longato, e mostra aqui depois o home do usuário, provavelmente o vídeo está em cima, e o bin bash aqui. Então, só para vocês entenderem, vamos ver o do root, que está um pouquinho mais para cima aqui, ó. O root é o nome do root, certo? E aqui o diretório do root, que é /root, certo? E geralmente o usuário fica /home e o nome do usuário, ou pode ficar em qualquer lugar que você definir isso aqui, ok? E aqui ele mostra o bin bash, que é que significa que ele pode conectar no terminal como bash, por exemplo. E esses que estão como no login é que ele não pode fazer login no sistema. E a gente tem também os bin false. Os bin false geralmente são serviços que existem, né, no nosso sistema rodando. E o bin false significa que ele não pode logar no sistema, né? Esse usuário aqui ele não pode conectar no terminal, logar no terminal, ok? Então, só para a gente entender, quando a gente dá o add user, ele cria aqui na última linha aqui do pswd o nosso usuário, certo? Voltar aqui, limpar a tela. E para a gente deletar esse usuário, a gente pode usar o del user e o nome do usuário, del user Ricardo, ele deletou. Se a gente dá um cat /etc pswd agora, lá no final não tem mais o usuário Ricardo, beleza? Foi deletado. Uma outra forma que a gente pode estar criando usuários no Linux através do terminal e com um pouco mais de controle é através do useradd, o contrário do comando que a gente acabou de dar. A diferença desse comando é que a gente pode passar o diretório, por exemplo, "-d" aqui, a gente coloca o diretório onde a gente quer que ele seja criado, né, o diretório padrão desse usuário, por exemplo, home longato, e aí o "-s", que é a shell, eu poderia estar colocando bin false, por exemplo, e aí nesse caso esse usuário não poderia logar no sistema, tá? Ou eu posso pôr bin bash, por exemplo, que aí ele pode logar nesse sistema normalmente. E por último o nome do usuário, nesse caso aqui vou pôr Rick, por exemplo. E aí ele adicionou, vamos ver se ele adicionou, cat /etc pswd. E como a gente pode ver aqui, Rick, o home dele, que é home /longato, certo? E bin bash. Ok? Tá, mas e aí qual é a senha, né? Ele não pediu senha aqui na hora que eu criei. Como que eu defino a senha para esse usuário? Para a gente definir a senha para esse usuário, a gente utiliza o pswd. Pswd e o nome do usuário, Rick. Aí ele pergunta qual que é a senha que a gente quer dar para esse usuário. Eu digito aqui, confirmo, e aí agora a gente já tem o usuário e senha também. Então são duas formas que a gente pode estar utilizando para criar e deletar usuários, ok? Agora,
vamos logar nesse usuário aí. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o su e o nome do usuário, su_rick. E aí agora a gente está conectado como Rick. E aqui a gente pode ver que ele não está mais com a cerquilha, né? O que isso significa? Que esse usuário ele não é root, né? Ele não tem poderes administrativos nesse sistema. Como assim? Se a gente dá um ifconfig, por exemplo, olha aqui, ó, ele dá comando não encontrado. Se eu tentar adicionar um usuário através do usuário Rick aqui, a DDuser, ó, dá comando não encontrado. Ou seja, eu não tenho permissão para estar adicionando esses usuários, ok? Se eu sair, dar um exit aqui, né, e rodar o mesmo comando como root, eu consigo executar esses comandos, tá? Beleza, e como que eu poderia, então, eu quero usar esse usuário Rick, mas eu quero que ele tenha permissão para executar esses comandos que eu não tenho permissão hoje. O que eu posso estar fazendo, então? A gente pode adicionar ele ao grupo sudo, né, que é o sudoers. E aí, a gente faz isso da seguinte forma, add_user, o nome do usuário, Rick, sudo. E aí a gente está adicionando o Ricardo, né, o Rick, ao grupo sudo, que agora vai ter permissão. Agora, se eu fizer su_rick, eu ainda continuo como usuário sem permissão. Se eu, mais uma vez, tentar ifconfig, ele vai dar comando não encontrado. Mas agora, se eu fizer um sudo ifconfig, e ele vai pedir a senha do Rick, eu digito, eu consigo executar o comando, tá? Aí vocês podem me perguntar, tá, mas você não testou o sudo antes de dar o sudo para ele, né? Você não testou o sudo add_user aqui para tentar ver se add_user não, ou qualquer outro comando, ifconfig, entendeu? Para tentar executar comandos com esse usuário, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos revogar então os direitos desse usuário. Como que a gente faz isso? Del user rick sudo. Acabei de remover o sudo desse usuário Rick. Se eu vim aqui de novo, usuário Rick, e tentar fazer um sudo ifconfig, ó, ele fala que o Ricardo ele não está no arquivo sudoers e um incidente foi reportado, ou seja, ele gerou um log dessa tentativa que o Ricardo fez aqui, ó, de tentar executar um comando que ele não tem permissão, tá? Então, sempre que a gente quiser que um usuário comum ele tenha a permissão para executar comandos que ele não pode executar normalmente, a gente adiciona ele com add_user rick, adiciona ele ao grupo sudo, tá? Uma outra forma assim, que também funciona é a gente ir até o arquivo etc sudoers e a gente vê que aqui ele tem root e tal, e ele tem aqui todas as permissões, tá? Se a gente adicionar o usuário, as permissões do usuário aqui dentro, ele também vai passar a ter essas permissões, tá? Então, como assim? Ó, vou abrir com o Nano aqui. Vai ter uma aula que eu vou estar ensinando a usar o Nano, o VI, enfim. Mas só para a gente editar ele rapidinho aqui. Sudoers. Então, a gente vier aqui embaixo, colocar o nome do usuário, certo? Colocar aqui all 2 pontos, all. A gente está dando a mesma coisa que a gente está fazendo o add_user, nome do usuário, sudo, tá? Agora se eu vier aqui e colocar rick, estou logado como rick, sudo ifconfig, eu consigo executar da mesma forma, tá? Então, dá na mesma, tá? São duas formas também que a gente pode estar editando, tanto editando diretamente esse arquivo com o nome do usuário, tá? Ou simplesmente adicionando ele aqui ao grupo sudo, tá? E aí você passa a ter permissão, beleza? Só para a gente finalizar aqui, vamos remover esse usuário, então, del user rick, e aí ele removeu. Se a gente dá um cat /etc pswd, a gente vê que ele foi removido aqui. E só mais uma coisa, lembra que eu falei que tudo que, quando o usuário tentou executar um comando, ele gerou um log disso? A gente pode ver esse log aqui no arquivo cat var log alt.log, beleza? E aqui, se a gente olhar esse arquivo, a gente vê
tudo que está sendo feito no sistema, tá? Então, por exemplo, a última coisa que eu fiz aqui, ó, foi remover o usuário RIC, entendeu? Então ele fala aqui, ó, que o usuário RIC foi removido. Se a gente olhar um pouco mais para cima aqui, ele começa a mostrar tudo que foi feito, tá? O if config, ó, que foi executado através do sudo, tá? Uma sessão aberta pelo root, foi a hora que a gente voltou para o usuário root. Então, tudo que foi feito no sistema, na hora que a gente estava fazendo todos esses testes, ele registra nesse arquivo. Então, vamos ver se a gente pega desde o começo aqui, ó, um novo usuário foi criado, ó, deletou o usuário Ricardo, tal. Aqui, ó, o comando sul sendo executado pelo root para se tornar RIC, tá? E aí uma sessão aberta para o usuário RIC, tá? E aí tudo que foi sendo executado ele vai mostrando aqui. Então, quando ele dá aquela mensagem de que o usuário tenta acessar alguma coisa que ele não poderia estar acessando, ele vai gerar um log nesse arquivo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.